Bem-vindos a mais um podcast da MWF. Hoje eu recebo o Alexandre Leite. A gente se encontrou, né? Se vocês olharem aí nos outros vídeos, faz um ano aproximadamente. E a gente vai falar o que aconteceu de um ano para cá. Vocês, quem acompanha, né, vê outros podcasts da empresa, nós gravamos em alguns estúdios, né? E hoje o estúdio é diferente. Nós estamos na planta de motores de imã permanente da MWF. Os motores estão aqui, que são fabricados nessa planta, está aqui atrás da gente. E o Alexandre vai contar um pouco o que aconteceu, né, desse um ano para cá, né? Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. De lá para cá a gente começou a colocar essa planta de pé, né? Então, muita gente deve ter se perguntado onde a gente estava, porque a gente estava envolvido em muitas outras atividades aí de projetos maiores com outros clientes e outros projetos de outros motores, outros geradores, outros produtos. E a gente precisou se dedicar ultimamente à nossa própria planta, que a gente costuma dizer que é a nossa tecnologia mais recente essa. Capacidade de produzir e de criar uma planta. Criar uma planta com processo de produção, qualidade, tudo isso implantado com pessoas treinadas que têm condição de fazer dispositivos como esses, né? Mecanismos que é raríssimo você encontrar, você vê até pelo formato do nosso produto que ele é muito diferente, você não acha nada parecido com isso por aí, e fazendo isso aqui no Brasil com métodos, processos, pessoas treinadas, ferramentas, sistema de qualidade, tudo isso implantado. Então de lá para cá, muita coisa aconteceu, mas tudo isso foi para a gente implantar esse sistema industrial de produção de motores síncronos de ímãs permanentes. Em especial, esses aqui são os nossos motores modelo M1. A gente desenvolveu outros produtos, mas nesse período a gente vem implantando a produção do M1. O que você conhece do mundo, que você visitou, no Brasil, fora, empresas que você acompanha, que fazem esse tipo de motor? No Brasil tem muitas que fazem, e se a gente comparar, com quem que a gente pode comparar outras aí fora, em outros países que fazem? Onde se faz esse tipo de motor aqui? Onde se usa no mundo? Termos de mundo, primeiro, depois Brasil a gente... Sim, sim. No mundo, a gente vai vendo aqueles centros tradicionais na Alemanha, principalmente, Alemanha e Suíça, você encontra muito. Alguma coisa nos Estados Unidos, alguma coisa no Japão. Você acaba vendo que eles têm características similares, ou seja, aqueles que são desenvolvidos mais ali na Europa têm uma característica parecida de um com o outro. Não só técnica, mas a aparência do produto, o posicionamento da empresa. São empresas que geralmente têm aquele apreço pela precisão, pela qualidade, pela metodologia, pelos processos de desenvolvimento de produto, e não são apenas dedicadas a atividades industriais de produção em massa, em escala, fazer o produto com o custo menor possível. Você vê que são empresas e produtos que são dedicados a alta qualidade e alta confiabilidade. Então lá fora a gente encontra muito isso, em especial com essa característica que a gente faz, a gente encontra muito na Suíça e Alemanha, né? Agora vindo para o Brasil, de fato, é algo muito único, né? Aqui no Brasil a gente vê muito aqueles motores com estilo industrial, aletados, né? Para fazer uma comparação, um motor como esse aqui, por exemplo, né? Você vê que a gente consegue segurar aqui, né? Bem leve. Isso aqui é um motor de 1,2 kg. Certo. A gente encontra esses motores mais comuns na indústria com a potência desse cara aqui por 15 quilos. Qual que é a potência dele? É 1 cavalo. 1 cavalo de potência. Às vezes a gente fala em outras unidades, em watts, Watts. 800 watts. Mas aproximadamente 1 cavalo. Certo. E
só que com torque muito alto, porque ele também é uma espécie de motor outrunner, que a gente fala. Tem o eixo oco, né? Aqui é até interessante, né? Tendo ele aqui na mão, porque você vê, como o eixo dele é oco, a gente pode passar, no meio do motor, a gente pode passar cabo, né? Então, normalmente, nos motores usuais, a gente não tem isso, né? O motor é todo fechado e ele tem um eixinho saindo aqui. Uhum. E várias outras características, né? Que é um motor outrunner, que a gente fala, e com essa densidade de potência muito alta, ou seja, muito forte para o tamanho, para o peso dele. Então, trazendo essa comparação de lá fora com o Brasil, dá para ter uma ideia assim de mais ou menos como a gente está posicionado tecnologicamente. Sim. E, assim, às vezes as pessoas não têm uma noção do tamanho desse negócio. Ah, o cara fez um galpão, comprou algumas máquinas, um torno e fez um motor. Qualquer um pode fazer. Qual o tamanho desse negócio? Qual o valor disso aqui? Em termos de negócio, você ter uma indústria dessa e ter a capacidade de replicar isso, né? A gente tem essa capacidade de replicar para outros modelos de motores. Essa Sim. planta mesmo, a gente começou com esse aqui, mas você pode fazer outros motores também, Claro. nessa mesma planta. Claro. Qual o tamanho desse negócio? Sim. Quanto isso pode escalar? Sim. Um exemplo é, nessa planta, a gente está agora fazendo esse tipo de motor. Uhum. Esse modelo específico. Mas cada modelo do motor, ele acessa um mercado de um tamanho diferente, devido às aplicações, devido a onde ele é utilizado. Quem compra, de acordo com o preço, de acordo com a qualidade, a utilização, etc. Mas nessa planta mesmo, a gente tem espaço para fazer outros modelos. Por quê? São produtos extremamente compactos e refinados e tem nichos de mercado específicos. Então, como eu comparei a massa dele, o peso dele com outro motor, isso também se aplica ao valor agregado que um produto desse tem. Então, o M1, por exemplo, que está aqui na nossa frente, ele é muito utilizado em aplicações de robótica móvel, também em manipuladores robóticos leves, movimentação de carga em ambiente fechado, os famosos AGVs. Às vezes aquele plataforma autônoma, né? Isso, é uma plataforma autônoma, você vê geralmente ela é mais baixinha assim, e você pode colocar carga ali dentro para poder carregar peças, para carregar itens dentro de um ambiente industrial. E para isso você precisa de um equipamento que ele sozinho vai fazer o trabalho de diversos outros equipamentos. Uma categoria que a gente pode encaixar o M1, por exemplo, é um hub motor, porque ele fica montado na roda de uma maneira muito simples e muito fácil. Então você precisa de poucas fixações mecânicas para poder montar ele junto com uma roda. Então você faz um sistema mecânico, um veículo, um robô móvel, extremamente simples com esse motor. E então, quão grande é esse negócio? Sim. Então pense que a gente tem, aqui no Brasil tem grandes fabricantes, por exemplo, de equipamentos para movimentação de carga, por exemplo, mas todos passivos. Sim. Carrinhos, paleteiras, esse tipo de coisa. Sim. Então cada galpão aí tem uma certa quantidade desses itens. Sim. Cada um desses pode levar, por exemplo, 5 motores desses. Tem um cliente nosso que utiliza um robô como esse, onde utiliza-se 2 motores desses para tração e um outro motor somente para elevar e baixar a carga, por questões de ergonomia. Um cliente, né, que transporta um produto de alto valor agregado. Nós já temos um outro cliente que utiliza 4 motores desses para movimentar uma carga de 500 quilos a 1 tonelada. Peraí, 500 quilos a 1 tonelada, 4 motores desses. Em uma determinada velocidade. Sim, porque você vai botar uma redução, né? Sim. Vai usar uma redução e você vai ter aquele torque necessário. Isso, exatamente. Para mover. Mais interessante, assim, nesses 2 casos, por exemplo, você tem uma certa
quantidade de motores para tração, Sim, ou seja, para movimentar, sim, e outro para fazer uma outra função. certo. Nesse outro motor nesse outro robô de 4 rodas, por exemplo, Uhum, você ainda precisa de um outro motor desse para sim, movimentar o mecanismo. Então, em cada um dos equipamentos onde esse dispositivo é utilizado, você utiliza diversos motores para tração sim, e outros motores uhum, para movimentação de mecanismo, certo. controle de movimento. Então, esse negócio é tão grande quanto diversas áreas que a gente tem aqui no Brasil, que você faz um de cada equipamento, Uhum, você pega um de cada um desses equipamentos e multiplica por 4, 5 motores desses. E certo. geralmente são o item mais valioso dentro Uhum, de um robô ou de um sistema mecatrônico que você uhum. precisa de controle de movimento. Sim. Então, aqui a gente vê, né, os motores que estão aqui, né, foram fabricados aqui na planta. Eu acho interessante os motores, já tive esse feedback de alguns clientes, né? Eu vejo que é fácil girar aqui com a mão, né? Sim. Isso aí, depois você me disse o que isso significa, né? Você mostra que a montagem dele é boa ou que é... Agora, o que eu acho interessante, ele é bonito, né? Eu acho o motor bonito. Eu acho interessante também a organização, né? Eu vejo que tem part number aqui nele, né? Cada parte dele tem o número de série do motor. O acabamento, acho muito interessante esse acabamento aqui dos cabos, né? Sim. Esses cabos eu já vi em outros motores, já sai o cabo direto daqui. E aqui eu vejo que a MWF tem o cuidado de ter um acabamento aqui, né? Me dizem qual que é o significado em termos de qualidade, né? Para quem vai consumir isso. De ter esse part number, ter o número de série dele, isso é rastreado, é testado, esse zelo no acabamento. Me fala aí você também que tem de aplicação e para quem usa, né? Usa também Sim. em projetos da empresa, você usa também, Sim. né? Então me diz o que isso ajuda, né, em termos de qualidade, né? Ou se Sim. faz diferença ou não, só detalhe. Não, faz toda a diferença. Você até comentou você falou alguns tópicos aí importantes, tanto qualidade, é, rastreabilidade também, né? Aparência. Então, de fato, tudo isso a gente leva em consideração de uma maneira integrada. Isso vem desde o projeto do motor até a implantação dos processos de produção e de qualidade. Então, lá ainda na etapa de projeto desse produto, a nossa equipe ela é, passa por diversas etapas até que a gente chega em uma etapa específica que a gente chama de DFM, Design for Manufacturing. Você projetar uma coisa que não apenas terá aquelas funcionalidades desejadas ou a aparência desejada, a qualidade, mas que aquilo possa ser produzido muitas vezes mantendo aquela aparência, mantendo aquelas funcionalidades dentro de um padrão aceitável. E isso já é implantação de processos de qualidade. A gente fez tudo isso de maneira integrada e, como você bem notou, cada uma das peças que a gente tem no motor desses, ela é rastreada. Então as tampas, né, nós chamamos de caps, o rotor, os ímãs que vão dentro do motor, as lâminas do estator, o frame. É um motor extremamente simples, tem basicamente as peças mais complicadas aí, são 5 peças apenas. Então ele foi pensado para produção, foi pensado para ser rastreável. Então quando você vai transformar esse produto em algo que pode ser reproduzido em série, se você tiver muitas peças, você começa a ter um problema de organização, de fornecimento, de insumo, tudo isso. E além disso, para ao final do processo de produção você ter algo que tem uma boa qualidade e todas aquelas pessoas que utilizam o motor da MWF, elas saibam que elas estão comprando um motor que é muito bom, mas ele é tão bom quanto o outro que ele já comprou, você precisa de ter um processo de qualidade implantado,
com a baixa taxa de desvio em cada uma dessas características. Então você comentou, é muito fácil de girar, tem uma série de outras propriedades que ele tem, que a gente mede tudo isso, depois que o produto ele é montado, antes ele passa por diversas etapas intermediárias de medição, aferição, averiguação de como ele está sendo integrado, e ao final ele é testado de forma integrada também, e cada um desses itens ele tem uma descrição detalhada do desempenho dele, única, de modo que a gente não testa essas coisas por amostragem. Então a gente conseguiu chegar em um compromisso de beleza, qualidade, refinamento, precisão, produtividade, de maneira que você tem um produto de uma qualidade praticamente artesanal, mas com uma capacidade de industrialização em série, com alta qualidade e baixa taxa de desvios, né? Você falou, então, de qualidade. Você, né, tem a carreira longa já, mais de 20 anos, né? Sim. Com automação, controle. Sim. Você é doutor na área. Me fala aqui, dos projetos que você já fez ao longo do tempo, quando você precisou, com certeza você fez projetos, né? Sim, claro. Utilizando esse tipo de motor. Sim. Qual onde se encontra um motor desse quando você precisa fazer um projeto, antes de existir a MWF? Você compra, como que compra, chega rápido, o suporte que tem, qual a experiência você teve com motores desse tipo, das aplicações que você precisou? É legal essa pergunta aí. Falar de quem usa, né? Você 20 anos fazendo isso, dificilmente. Se você não souber isso, tem quem saiba, né? Com certeza. É interessante que a gente tem feito essa pergunta para outras pessoas aí, tem sido unânime a resposta, né? Não é tão surpreendente assim. Isso aí é importado, né? Você compra de fora. Quando você precisa de alguma coisa assim, a gente vai procurar naqueles centros que a gente comentou, majoritariamente suíços. E aí não demora a chegar, é uma coisa que chega razoavelmente rápido, tão rápido quanto o agente aqui. Entretanto, rápido, se você precisar de uma certa quantidade, você tem que fazer um processo de importação. É um processo de importação formal, é algo mais complicado e muitas vezes ele pode estar sujeito a restrições de importação. Pode ser algo controlado, principalmente no momento atual geopolítico. Então tem essa possibilidade também. Mas uma vez adquirido um item desse, primeiro que você não roda ele sozinho. Se o motor não vai girar, se você comprar só o motor, ele não vai girar sozinho. Mas você precisa ter também uma interface de potência, uma eletrônica para ele específica. Então é mais uma coisa que você tem que comprar do mesmo fabricante. Uma vez chegando aqui no Brasil, você praticamente não tem suporte. Eu já tive experiências assim, eu tive contato direto com o fabricante do motor e apesar de serem muito solícitos, acontece que os clientes aqui do Brasil não são a prioridade deles, porque esse tipo de produto ele tem um mercado muito grande e lá fora é cada vez maior esse mercado. Então, se a gente tem um mercado aqui de robótica ou de controle de movimento para equipamentos mecatrônicos múltiplos, lá fora, não é segredo para ninguém, tem um mercado maior ainda. Então, o brasileiro que quer, principalmente o OEM, cara que desenvolve máquinas, veículos, equipamentos, que quer e precisa de um suporte para desenvolver o produto dele com algo extremamente refinado como um produto desse, ele não vai contar com o suporte do fabricante do motor, a menos que seja algo muito ordinário, algo muito simples. Então, isso acaba ficando relativamente exclusivo para os clientes originais no país original onde esse tipo de motor normalmente é fabricado. Agora, com a gente fazendo isso aqui no Brasil, a gente já está vendo uma série de parceiros, clientes nossos, que a gente consegue ajudá-los
na aplicação deles, tanto em diversos setores, né, da indústria. Essa questão que você falou, né, a experiência que você teve com os motores. Então, hoje, quem deseja fazer um protótipo que, vou importar, vai ter que importar da Suíça ou da Alemanha para ter a qualidade desejada, né? Sim. Você está falando de aplicações de alto valor agregado. Um braço robótico, por exemplo, né? Só é possível fazer com um motor desse. Sim. Né? Inclusive, esse aqui é perfeito para isso, né? Que é o Outrunner, é perfeito para isso. Então, tudo bem, não importa, na primeira vez, faz para um teste, ok. Agora, se ele for produzir em quantidade, esquece, já furou o negócio dele, principalmente o fornecedor externo, às vezes até fabrica também, pode até cortar as asas dele, né? Sim. Então, aqui você tem no Brasil uma fábrica de motores PMSM, né? Sim. Motores de imã permanente. O empresário lá, o industrial que vai fazer um braço robótico, um robô, vai fazer um tracker para painéis solares, que mora na Alemanha, na Suíça, ou nos Estados Unidos, ele pega um carro, vai lá na cidade, pega um voo de uma hora, vai lá e vai ver a fábrica, vai negociar e vai comprar. O brasileiro vai ter que andar meio mundo, né? Pra ir. Ou vem aqui na MWF, faz a mesma coisa, pega uma hora de avião, 2 horas de carro e vai ter a mesma qualidade, o mesmo motor. Né? Esse é apenas o primeiro, vão ter muitos outros. Claro. Então, a versatilidade da utilização dele, que eu acho interessante a gente falar. A gente está falando muito de braço robótico, algo que pode fazer, algo que me admira, porque braço robótico, uma tecnologia ali, né, de alto nível agregada, né? Então, possibilita hoje empresas brasileiras que quiserem fazer. Isso é uma aplicação. Então, a gente tem os AGVs, estou falando de aplicações que a gente tem em cliente, né? Os AGVs, os servo drives, né, para você colocar em qualquer carrinho que você quiser para auxílio aqui, tem no nosso site lá mostrando algumas aplicações. Você pode usar para trackers de painéis solares, né, que hoje usinas grandes de painel solar, eles movimentam, né? Sim. Esses painéis aí, um motor desse, Sim. que utiliza lá para fazer movimentação do painel, que já tem. Olha o tamanho do mercado, né? Para isso aí, tem que ser esse tipo de motor, né? Você viu uma empresa que tem usina solar, conversei com eles foram colocar um motor, aí pegaram um desses industriais, que você não tem muito, me corrija se estiver errado, mas não tem muito controle fino, né? Sim. Aí o que acontece? Ele deu um toque muito, muito grande e entortou aqueles painéis solares. Sim. Então, prejuízo danado, porque tem que ser um desse aqui, né? Sim. Com precisão, a densidade de potência alta como esse. Então, outra coisa interessante que eu acho, mas eu preciso concentrado lá num determinado ponto, 2 cavalos. Esse aqui é de 1, como é que eu faço? Pronto, 2 cavalos, né? Sim. Utilização em série. Então a gente vai ter utilização deles em série, por exemplo, né? Que aí você, ele encaixa bem, tem a versatilidade de você ter no carrinho lá que você leva com 4 desses 1 tonelada, vai botar 8, 2 toneladas. Poxa, né? Anda numa planta industrial. Então, assim, é muito versátil. E algo que eu acho legal notar é que a gente começou a produção faz o quê? Deles para valer? 2 semanas? 2 semanas. A produção começou a rodar sozinha, depois de montar todo o processo. Sim. Né? A gente considera que ela começa a partir do momento que ela consegue rodar sozinha. Rodar sozinha, exatamente. Somente com a turma da produção, né? Um gerente de fábrica e roda sozinho. Então faz 2 semanas que ela começou a rodar. Então esse produto aqui, ele está no mercado de forma através dos projetos de desenvolvimento que a empresa tem com seus clientes. Então vendo direto para os clientes, ele já está começando a entrar. Isso. Agora que ele vai começar mesmo a chegar em quantidade no mercado. Isso. Né? E a gente elegeu inicialmente um público. Gostaria que você falasse do programa, qual que é o nome do programa, para a gente dar o start agora para vazão esses motores que nós estamos produzindo aqui na planta. Sim. Como você comentou, esses motores eles não estão disponíveis só agora. Eles já eram vendidos antes, a gente entregava em lotes menores para outros clientes exclusivos. Mas agora que a gente tem uma produção, todo dia está saindo motor, o M1 ele se tornou um produto que a gente chama de COTS, né? Component off the Shelf. Um produto de prateleira. Qualquer um que quiser pode comprar.
E dentro da nossa estratégia de abordar o mercado, a gente criou um programa acadêmico. Por que isso? Nós valorizamos muito a forma com que as coisas são feitas. A gente não chegou até aqui fazendo as coisas de maneira simplista. Nós tentamos empregar o melhor da engenharia para poder desenvolver cada detalhe desse produto, desde os aspectos de engenharia de produto até os aspectos de engenharia de produção. E tudo isso que a gente vem aplicando na materialização desse produto como item de prateleira é algo que nós encontramos uma similaridade muito grande, uma valorização dessa forma de agir dentro do meio acadêmico. Porque no meio acadêmico você encontra professores extremamente qualificados, capacitados, que conhecem produtos de ponta de qualidade em todo o mundo. Então eles sabem julgar esse tipo de produto. Eles têm alunos que estão sendo treinados, e aqui eu estou falando de alunos não apenas de graduação, mas de mestrado, doutorado, que estão sendo treinados para poder ter essa mesma delicadeza na forma de especificar um produto de altíssimo desempenho. E por esse motivo, a gente escolheu esse mercado inicial para poder lançar o produto e colocar nas mãos daqueles que a gente sabe que vão avaliar o produto da forma mais honesta e mais exigente possível ao mesmo tempo. A gente não quer que esse produto ele seja utilizado de uma maneira que nós tenhamos um julgamento inferior àquele que a gente precisa para a gente ser cada vez melhor, porque foi assim que a gente chegou aqui. Então, cada um desses itens, dentro desse nosso programa acadêmico, junto com a nossa própria eletrônica de potência, dedicada e otimizada para ele, está sendo ofertada dentro de um programa acadêmico, onde não apenas o produto vai para esses grandes pesquisadores que nós temos aqui no Brasil, nas áreas de eletrônica de potência, controle automático, processamento de sinais, estimação de estados e muito mais, mecatrônica, mas também nós vamos interagir diretamente com eles, mostrando a eles e dando um suporte único de alguém que desenvolveu, projetou, idealizou cada detalhe desse motor que é totalmente, inteiramente feito no Brasil. Então a gente quer proporcionar a experiência que lá fora você tem entre os grandes professores, os grandes pesquisadores e as grandes empresas de tecnologia. A gente quer criar esse ambiente aqui. A gente quer conversar com os professores, os pesquisadores, mostrando que, olha, nós temos uma conversa com vocês de altíssimo nível. Nós estamos preocupados com altíssimo nível de qualidade, desempenho, confiabilidade de um produto que nós vamos construir aqui no Brasil apenas envolvendo as pessoas que conhecem com maior profundidade essa categoria de produto. Esse que é o objetivo do nosso programa acadêmico, que a gente vai começar em 2026, mas que a gente já em 2025 a gente está trazendo participantes já que são mais alguns contatos iniciais mais exclusivos do nosso ciclo de contatos mais próximos aqui da empresa. Eu tenho o programa acadêmico, né? Agora a gente vai começar, elegeu esse segmento, né? E uma experiência que a gente fez alguns programas também na indústria do agro, né? Das empresas agrícolas que produzem implementos. A gente viu também uma aplicação interessante, né? Para o M1 também, que é o dispersor de calcário. Sim, sim. Eu não sou um grande entendedor de máquinas agrícolas, mas as máquinas agrícolas, eu trabalhei um pouco com veículos para aplicação espacial, com rodas, né, rovers,
E o que eu vejo de mais parecido no mundo com rovers, ou seja, veículos com rodas para a Lua, Marte, aplicação espacial, são as máquinas agrícolas. Porque além de elas serem veículos, elas se locomoverem, transportarem determinadas cargas, elas também têm mecanismos complexos. Então você tem uma plantadeira com diversos motores dosadores, mas você também tem um pulverizador que tem barras e outros mecanismos, né, mecatrônica, ali, controle de movimento para todo lado. Você tem colhedora. E também, nesse caso que você comentou, tem a adubadora. A adubadora tem basicamente um mecanismo para dispersão de calcário, são os discos. E hoje em dia muitas empresas fazem isso por exemplo, com motores hidráulicos, que é que a gente costuma chamar na linguagem de engenharia, a gente chama de overkill. Às vezes é exagerado demais para aquilo. E hoje muitos estão vendo a oportunidade de eletrificação. É um dos casos onde você consegue pegar um motor e colocar para movimentar um disco desse, sendo que você tem um motor que é menor do que o motor hidráulico que fazia aquele tamanho. Quem conhece sistema hidráulico sabe que os motores hidráulicos eles são bem compactos, Sim. mas apesar deles precisarem de uma fonte externa, né? Ele não está todo ali, né? Apesar de a gente chamar motor, ele é um pedaço de um sistema motor. Mas um motor elétrico, como esse daqui, que, né, já é um motor, ele consegue substituir um motor hidráulico que faria esse trabalho, só que muito mais compacto, menor e com a capacidade de controle muito mais elevada, sem o incômodo do óleo, sem todos os incômodos de manutenção que um sistema hidráulico traz. Então, um motor desse, nós vimos uma grande oportunidade, uma grande vantagem em utilizá-lo nesses discos que são utilizados para dispersão de calcário. Perfeito. Então, assim, os motores M1, eles têm muitas aplicações, né? Eu costumo dizer que o limite da aplicação é a criatividade do engenheiro, né? Do técnico que for utilizar, porque realmente é um motor agora que vai começar a ser utilizado em escala, primeiro para o público acadêmico e os clientes atuais de aplicações, né, que estão surgindo no mercado. E agora temos o mercado brasileiro, então a gente não tem um concorrente direto, né, que faz com essa qualidade para esse fim. E mercado americano, me parece que conversa bem com o que eles fazem, né? Porque lá a robótica é bem disseminada, né? Robótica, drones. E quando a gente fala em robótica, a gente sempre pensa em manipulador, braço. O drone também terrestre. Drone, robótica móvel. Robótica móvel, tá. São carrinhos, sim, vamos dizer, para movimentar carga, movimentar pessoa, utilizar em aplicações outdoor, seja ambiente aberto, ou indoor, ambiente fechado, industrial também. Então ele tem diversas aplicações aqui no Brasil, mas lá fora você pode multiplicar isso por muitas vezes. A vantagem é que lá a gente acaba ficando até um pouco mais atrativo. Diferença entre monetário, entre o câmbio, né, entre o dólar e o real, esses itens eles ficam até muito mais competitivos ainda do que eles já são. Apesar de que normalmente nessas aplicações não se buscar muito o que a gente chama de low cost player, mas sim alguém que traga algum diferencial, você ainda fica com uma margem maior para poder alcançar mercados que hoje estão utilizando itens extremamente baratos e que normalmente não tem toda aquela preocupação com confiabilidade, durabilidade,
qualidade, etc. Então, até mesmo nessas aplicações, a gente consegue entrar com o M1. Então, ele acaba abrindo um leque ainda maior quando a gente fala de um mercado internacional. Sim. Então, assim, a gente tem um produto de alta qualidade, dominamos todo o processo de fabricação dele, já fabricamos aqui, a fábrica já está rodando. Ele é um produto de alto valor agregado, né? Como a gente falou, o controle fino, né? Ele tem apelo no mercado internacional, então assim, o crescimento desse negócio assim, é algo muito grande, né? Sim. E como você mencionou anteriormente, essa própria planta, além desses motores, ela pode fazer outros motores também que a gente tem em carteira. E para esses motores também, em caso de crescimento de demanda, a gente também tem como replicar, né? Aumentar, né? A capacidade, né? De produção. Sim. Nós temos até outros modelos que estão, como produto em si, estão bem maduros, mas como item industrializado, estão numa etapa anterior a esse. Mas assim como a gente fez com esse, a gente vem fazendo com outros também. Tem motores menores, na ordem de 100 e poucos watts, e tem motores maiores, já na ordem de 7 cavalos. E temos outros projetos especiais que estão um pouco mais numa etapa de prototipagem ainda. Agora, cada um desses itens, eles estão em uma esteira de industrialização que não necessariamente passa por essa planta, às vezes passa por outras plantas. Então, essa daqui ela tem a capacidade para fazer o M1 e outros itens que estão na esteira do M1, que a gente recebe feedback do mercado, vai avaliando a utilidade dele em diferentes mercados e elege, olha, esse item aqui, estrategicamente ele é o mais adequado para a gente colocar ele na esteira da produção. E aí a gente passa por todo aquele processo para implantar a produção dele. Diferente de itens que você compra, às vezes, você compra uma máquina para poder fazer aquele item, que existem máquinas prontas. Aqui, quando a gente fala colocar na esteira da produção, nós precisamos criar todos os processos para que esse item novo ele possa ser fabricado. É por isso que você comentou sobre algumas vezes de que aonde a gente encontra esse tipo de produto, que no Brasil é muito raro, que nós não temos outra empresa que faz um produto com as características aqui no Brasil, é justamente por causa disso. Você não vai ali, compra uma máquina e começa a fazer. Existe uma série de processos, de métodos, de ferramentas que muitas delas devem ser desenvolvidas e implantadas para que você tenha um produto desse saindo em série. Então a gente tem outros para poder entrar em série também, cada um tem um plano específico para ele e alguns exigem essa mesma planta, outros nós temos até parceiros interessados em construir plantas específicas em parceria junto com a gente. Então isso é uma coisa que se revelou para a gente nos últimos tempos aí também. Alguns enxergaram em nós essa nova tecnologia de industrialização, de conseguir montar uma planta de um produto único, valioso, específico, e conseguir reproduzir isso com outros produtos, claro que dentro do nosso expertise. E começando, né, fazendo algumas dessas parcerias para joint ventures. Então além da planta 1, né, como chama essa aqui, pode já vir uma planta 2, uma planta 3, uma planta 4 em parceria com outras empresas. Sim, com certeza. E isso é comum, né, na indústria de motores elétricos, né? É muito comum na indústria de motores, super comum, e especialmente nesse momento que a gente está passando aí dessa revolução de eletrificação. A gente vê muito isso tanto nos setores de automobilístico, principalmente com esses carros elétricos,
mas isso também está acontecendo no setor da própria robótica, lá fora também. Com certeza muitos já viram esses robôs humanoides. Cada um daqueles robôs ali tem mais de uma dezena de motores ali dentro, e todos desse tipo, de alta densidade e potência, porque eles precisam de muita força em um espaço reduzido. E no caso dos carros elétricos, por exemplo, hoje a gente vê essa briga dos grandes fabricantes, que todos competem através de verticalização. Você vê que quem domina o processo de fazer bateria, fazer chassi, sistema de controle, motor, é tudo a própria montadora que faz. Sim. Que é muito diferente da estrutura de montadora com os motores a combustão. E aí que vem a nossa grande oportunidade, essa questão dessas joint ventures para fazer outras plantas. No caso do carro elétrico, não existe ainda uma cadeia de fornecimento madura. A montadora, ela faz tudo. Mas a gente está vendo a força que o carro elétrico e o híbrido estão alcançando. Sim. Então, está se aproximando o momento, a gente já está vendo essas movimentações, aonde esses grandes fabricantes, esses grandes montadores começam a fazer acordos para terem cadeia de fornecimento. E aí, quem é procurado são aquelas empresas que sabem como montar essas plantas desses itens tecnológicos, no caso, motores PMSM com alta densidade de potência, que são exatamente os motores dos carros elétricos. Então isso daí é muito comum, sim. Então uma empresa, outra empresa queira produzir, por exemplo, ela nos procura, né? A gente, claro, vê se tem afinidade, né? Sim. Com a empresa, e é possível montar uma planta juntos. Sim, sim. A gente traz expertise, né, clientes também, forma de venda. Não, excepcional. Tem uma aplicação que quem estiver assistindo a gente pode ver rapidinho na internet do M1, é o Bike Booster, né? Sim, a aplicação tem até o site bike-booster.com, ali mostra, e no YouTube também tem lá a aplicação, quer dizer, usando esse motor aqui para aplicação de bicicleta elétrica. Chamada mobilidade leve. Mobilidade leve. Agora, ele serviria também para moto também, né? Se alguém desenvolver uma moto elétrica, poderia usar esse motor aqui. Pode, com certeza. Algo também que eu achei interessante quando a gente está vendo o programa acadêmico, né? Com essa questão de desenvolvimento de controladores, softwares para motores automobilísticos, né? Para motores, software para motores automotivos, precisa às vezes de um motor, uma bancada, né, para testar. Esse motor ele tem características automotivas. Então, para quem o cientista, pesquisador que estiver fazendo testes ou desenvolvendo algo para um carro elétrico, ele não precisa comprar um motor de um carro inteiro. Compra esse aqui e faz um teste em escala reduzida. Faz teste em escala reduzida com ele. Pode projetar todo o sistema de controle, eletrônica de potência. Inclusive, a gente fornece também eletrônica de potência próprias nossas também, né? Desenvolvidas para um funcionamento otimizado junto com o M1. E aí, nesse caso, um cliente pode adquirir, alguém que está desenvolvendo, por exemplo, um produto. Seja para uma aplicação industrial, acadêmica, seja como for, ele pode adquirir um item desse, junto com a própria eletrônica de potência, e projetar o sistema de tração, de movimentação que ele quer fazer. Mas ele não precisa de uma bancada extremamente custosa, pesada, trabalhar com alta tensão, porque você pode trabalhar com 24 volts, que é uma tensão comum que você compra fontes simples aí. E se você fosse trabalhar com um motor muito maior, que tem as mesmas características que esse, você ia precisar de trabalhar com tensões mais altas, 400 volts, ou hoje o padrão automotivo é 800 volts, basicamente. Mostrar, né? Agora a gente vai começar a fazer os podcasts aqui, mostrando aplicações até que, né, a gente tiver com o M1. A gente tem que fazer um tour também, né? Também. Na fábrica, mostrando passo a passo de fabricação, mostrando algumas máquinas únicas. Sim. Igual a bobinadeira, né?
mostrar esse processo. Vão ter algumas visitas aqui também, né? Claro. Bem, eu queria que você fosse para as considerações finais do podcast. Fica à vontade. Sim. Primeiro, fico muito feliz em voltar com o podcast, porque, se eu não me engano, eu fui o primeiro participante do Podcast, sim. E de lá para cá a gente pôde trazer clientes, parceiros, outros colegas que trabalham tanto na produção quanto no desenvolvimento dos motores e mostrar para as pessoas que tudo isso que está aqui a gente faz com o coração, mas a gente faz com o melhor de nós. Então tudo aquilo que a gente coloca aqui é o melhor daquilo que a gente consegue oferecer como ser humano, e a gente tem aqui no nosso dia a dia muitas pessoas, muitas almas envolvidas em materializar esses produtos. Vou ter oportunidade de falar isso novamente no podcast, de cada um dos detalhes, falar daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente tem orgulho, é excelente. Então, estamos à disposição aí para continuar desenvolvendo produtos excelentes, como foi o caminho do M1, plantas tão especiais como essa nossa primeira planta do M1, e muitos outros motores virão, muitos outros geradores virão. Sim, que o motor elétrico também é um gerador, né? Também é um gerador. É bom mencionar. Sim. Com os nossos kits, nossa própria eletrônica de potência, nosso sistema de controle e muitas vezes o nosso suporte para que os clientes desenvolvam também as aplicações deles, de controle de movimento, movimentação de carga, etc. Eu gostaria de agradecer ao Alexandre e quem assistiu. Sempre agradeço aos nossos acionistas, né? Sim. Proporcionam, né, todo o investimento necessário para a gente chegar no ponto que a gente está, crescermos, né, e chegarmos no objetivo que sejamos uma grande empresa, né? Temos presença global, mas um marco será a nossa chegada na Bolsa de Valores, né? A gente sempre comenta isso para os acionistas, né? Eles gostam da tecnologia, eles são muito entusiastas, e agora eu sempre combino da gente, todo mundo se encontrar no IPO, né? Quando chegar o momento. Muito obrigado a todos, até o próximo podcast.